Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao podcast Farmácia 360, episódio especial direto do CRF SC Summit 2025. Conosco na bancada temos a honra de receber um convidado para lá de especial, ele que é farmacêutico e o nosso presidente do Conselho Federal de Farmácia, conselheiro federal do Estado do Pará, representante da região norte, dedicado à valorização e fortalecimento da profissão farmacêutica. Estou falando dele, Dr. Walter Jorge João. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Farmácia 360. Muito obrigado, é uma satisfação enorme estar podendo participar desse podcast aqui com todos vocês, né? A gente se sente muito feliz por isso. Está gostando de estar aqui nesses dias em Balneário Camboriú, Dr. Walter? Olha, é uma cidade belíssima, né? Indiscutível que as pessoas que ainda não conhecem, né, Camboriú, Balneário de Camboriú, devem vir para cá, viu? Porque é muito linda, uma cidade muito bonita mesmo. Tivemos uma abertura linda do CRF-SC ontem. Eu queria que tu falasse a gente da importância de um evento como esse, Santa Catarina. Olha, um evento de uma magnitude que nos deixa impressionados, né? A organização aqui, através do Conselho Regional de Farmácia, né, claro, teve o apoio do Conselho Federal de Farmácia, que seria indispensável, mas assim, a gente fica impressionado como a categoria farmacêutica hoje nesse país, ela se encontra sempre num grande movimento, né? Isso é muito importante, né? E aqui em Santa Catarina, em Balneário do Camboriú, não poderia ser diferente. Eu fiquei muito impressionado com o número de participantes, o que deixa bem claro para todos nós e para toda a sociedade, né, a importância e o papel que o farmacêutico tem hoje para a sociedade, né? Por isso a gente precisa sempre estar conclamando a todas as nossas autoridades públicas no país, né, que voltem o seu olhar para esse profissional, para essa profissão, né, que tem muito a contribuir no cuidado da saúde das pessoas, muito a contribuir com a saúde pública no Brasil. Dr. Walter, como é que a farmácia entrou na tua vida? E fala pra gente um pouquinho dessa trajetória até agora como conselheiro federal de farmácia. Olha, eu sempre tive um sonho de ser farmacêutico, porque a minha especialidade, na realidade, é a ciência dos alimentos, não é? E a farmácia era quem continha isso dentro da sua formação, com a bromatologia, né? Eu me apaixonei significativamente por isso desde meus 15 anos de idade, né? E quando tive a oportunidade de prestar o vestibular, eu ingressei, passei no vestibular, né? E com muito sacrifício, claro, como todos os colegas farmacêuticos, né? Porque eu tenho sempre dito uma coisa, a profissão farmacêutica é muito tímida, mas ela tem uma razão por ter essa timidez, né? Que praticamente todos nós viemos de uma origem familiar muito simples também, né? Com muitas dificuldades e tudo mais e tal. Mas eu fiz isso e aí me formei, depois eu fui para fora do país, né? Ganhei uma bolsa dos Estados Unidos e fui embora, fui estudando e me formei, depois me pós-graduei, fiz o meu mestrado, voltei e ingressei na política de luta pela minha profissão, né? E eu vislumbrei que a gente precisava lutar muito, né, para transformar a profissão no país. Eu acho que, de alguma forma, sabe, a profissão se sente nesse movimento de transformação. Ainda que a gente não tenhamos ainda logrado êxito em todas as nossas buscas, não é? Mas a gente avançou bastante, os farmacêuticos sabem que a gente avançou. Temos nossos desafios, é natural, né? Ah, é uma luta, porque a produção farmacêutica, e isso é muito bom a gente deixar claro para toda a sociedade, ela se agigantou, né? Ela cresceu, mas como eu disse ontem no meu pronunciamento, ela não só cresceu em número de profissionais, ela se diversificou, né? Ela é uma profissão que começou a pensar em novas possibilidades, em abrir novas frentes de trabalho para a profissão, né? Eu acho que isso, num certo sentido, nós fomos conseguindo, né? Fomos conseguindo. Temos encontrado dificuldades porque é uma luta
e tentam sempre atrapalhar um pouco a profissão farmacêutica, porque ninguém nunca se imaginou que essa profissão se sentisse tão fortalecida e tão corajosa na busca sistemática dos seus objetivos, de cada vez mais crescer. Como é que você vê a farmácia no futuro e que características que o profissional de farmácia que está se formando agora tem que ter? Eu acho que ele tem que começar a olhar para o empreendedorismo, né? Acho que o farmacêutico tem que começar a pensar em ser um empreendedor também. A nossa profissão, ela precisa pensar numa questão que eu julgo de grande importância, não é? Precisamos começar a pensar em trabalhar para nós mesmos e não viver ad eternamente trabalhando somente para os outros. É claro que temos muitos segmentos na nossa profissão que representam um campo de mercado significativo e que a gente não pode esquecer que isso também é importante. Esse é o primeiro emprego para a profissão farmacêutica, não é? Mas a gente não pode ficar a vida eterna da gente trabalhando somente para os outros. Precisamos empreender. E por isso que o Conselho Federal de Farmácia aqui, com todas as dificuldades, ainda tem, na realidade, buscado novas frentes de trabalho. Então, hoje, o que eu vejo, e eu me sinto muito feliz porque, muito embora eu não seja da área, né, mas não importa, porque tudo que nós estamos fazendo hoje, como eu tenho dito, não é para mim, né, não é para a nossa diretoria, não é para o Conselho Federal de Farmácia, é para os farmacêuticos. Mas uma área que me encanta muito é a estética. Eu acho que os farmacêuticos e as minhas colegas farmacêuticas, elas se identificaram tanto com essa área, né, que estão prosperando muito. E tem muitas outras áreas pela frente, né? Os colegas hoje estão se habilitando para tratar as pessoas com ozonioterapia, pé diabético, etc. Não é? Isso é muito interessante. A questão da área da tricologia, né? Para queda de cabelo, a área de alopécia, né? Quem tem perda de cabelo. A tricologia é um sucesso na recuperação disso, né? A vacinação, hoje, os colegas estão aprendendo muito com as suas clínicas. Essa era uma dificuldade muito grande que a profissão tinha, porque desde 2000, né, que existia uma portaria no Brasil, uma portaria conjunta entre a Anvisa e Funasa, Fundação Nacional de Saúde, que só permitia ao médico, né, ser proprietário das clínicas de vacinação e somente eles poderiam ser responsáveis técnicos por isso. Nós rompemos isso em 2017, acabou essa portaria. E hoje é lei que reconhece o farmacêutico habilitado para trabalhar nessas áreas, né? Então, né, e aí tem a tricologia, tem a osioterapia, como eu já falei, e nós estamos avançando cada vez mais, né? Mas são novas áreas, por isso que eu disse no início da nossa conversa, de que a profissão ela se diversificou. Ainda tem alguns que acham que eu estou afastando o farmacêutico do medicamento, pelo contrário, eu estou colocando eles além do medicamento. Porque em qualquer uma dessas outras áreas, né, que a gente está trabalhando para eles, o medicamento se faz necessário, o medicamento é indispensável, né? Então, assim, mas eu disse ontem, eu acho que você presenciou que eu disse, olha, Deus não me deu o sentimento de me acovardar por nada. Isso é muito gostoso. Doutor Walter, sobre a sua condução, o Conselho Federal de Farmácia tem protagonizado grandes avanços, avanços notáveis na consolidação da farmácia clínica, na defesa da presença farmacêutica e na valorização profissional. Quais princípios que têm norteado as suas decisões estratégicas aí à frente da instituição, especialmente em um momento em que a profissão demanda firmeza ética e ousadia política? Não, eu acho que eticamente a gente está indo muito bem. A grande questão é uma luta por uma reserva de mercado, né? E que nós, graças a Deus, não temos isso, né? A gente só quer avançar, a gente só quer o direito de trabalhar, a gente só quer ter o direito de se expandir. Mas eticamente a gente tem buscado isso de forma ética mesmo, né? Eu acho que você falou na farmácia clínica que é uma coisa assim maravilhosa, né? Porque quando nós editamos algumas resoluções para a profissão farmacêutica, como por exemplo a 585, que regulamenta a atribuição clínica do farmacêutico. E veja que isso era inimaginável no passado, se pensar que o farmacêutico poderia exercer suas atividades de forma clínica, farmacêutico clínico, cuidando da saúde das pessoas, né?
Isso nós logramos êxito, mas passa a incomodar. O crescimento da profissão farmacêutica é a que mais incomoda outras profissões, né? Mas assim, a gente não tem preocupação. Eu acho que todas as profissões têm o direito de crescer, têm o direito de se diversificar também. Isso não nos incomoda. O problema é que quando a gente nos diversifica e a gente atua, por exemplo, na questão da farmácia clínica, começam, e na questão da saúde estética, inclusive, que quando o bolo começa a crescer, eles não querem uma fatia do bolo, eles querem o bolo inteiro. Aí é impossível, né? Mas eticamente nós estamos trabalhando dessa forma muito justa, sem agredir quem quer que seja, mas é uma luta que a profissão precisa ter pelo seu próprio crescimento, pela sua própria valorização, a busca de seu reconhecimento como profissional de saúde. Dr. Walter, o Brasil, a gente sabe que é um país de contrastes, né? Tanto geográficos quanto sociais. E isso se reflete na realidade dos farmacêuticos nos nossos diferentes territórios. Como é que o Conselho Federal de Farmácia, sob a tua presidência, tem buscado equilibrar a excelência técnica com a equidade de oportunidades, fortalecendo uma farmácia nacional verdadeiramente inclusiva e resolutiva? Veja, olha, nós temos que fazer uma análise muito profunda. Desde 2014, mais ou menos, nós desencadeamos uma luta muito fervorosa, gigantesca nesse país, que consumiu 8 meses de luta para que a gente pudesse trazer para o país uma lei que trouxesse um novo conceito para as farmácias e para a profissão farmacêutica, nos seus aspectos sanitários, inclusive para o Brasil. Então, é, é, essa foi uma luta que ficou para a história, que nós conseguimos lograr êxito. Foram 8 meses, como eu disse para você, de luta, por isso, e a gente conseguiu avançar muito. Farmacêutico hoje, no Brasil, nós farmacêuticos, a profissão farmacêutica hoje, ela totaliza, soma hoje 400 mil profissionais no país. Somos hoje uma força gigantesca. Isso é indiscutível. 400 mil profissionais já é uma força muito grande. Você quer que eu diga para você e para os que nos assistem qual o tempo em dias que uma pessoa espera para ter atualmente uma consulta dentro do Sistema Único de Saúde ou em qualquer outro segmento, em qualquer outro setor? Na média, 57 dias. Quase 2 meses de espera para ter uma consulta. Então, é fácil a gente fazer uma análise profunda disso, né? Porque isso não são dados que eu estou dizendo, não são dados do Conselho Federal, são dados do Ministério da Saúde, que mapeou em 2024 quantos dias em cada unidade da federação os pacientes têm para esperar por uma consulta médica. 57 dias, em média. Só no Distrito Federal, que é a capital do Brasil, chega a ser mais de 150 dias por uma consulta. Então, se imagine assim, nós somos 400 mil farmacêuticos no país. Existem no país hoje 650 mil médicos, 600 a 650 mil médicos no país. É possível uma única profissão tomar conta da saúde de 213 milhões de brasileiros? Não é. Então, o que é necessário se fazer é isso. Ora, não subutilize os demais profissionais que estão capacitados, preparados e especializados para isso. Que é o que acontece com os nossos colegas farmacêuticos que estão regulamentados pela Resolução 585, que dá a ele atribuição de ser um farmacêutico clínico e, portanto, voltar a tomar o cuidado da saúde das pessoas, está entendendo? Então, essa coisa que precisa ser discutida no nosso país, não é? Não adianta se lutar e se brigar por uma questão de reserva de mercado. Isso não vai resolver o problema da saúde pública no país. Dr. Walter, o senhor tem se posicionado com rara clareza diante de temas sensíveis como farmacêutico remoto e uso indevido de prerrogativas por outras categorias. Que mensagem que o senhor deixa àqueles que, por vezes, subestimam o poder institucional do farmacêutico e que visão que tem para os próximos marcos da nossa história profissional? Eu penso o seguinte, veja,
Conselho Federal de Farmácia regulamentou o que nós chamamos de telefarmácia. Né? Depois, dentro do Congresso Nacional, foi aprovado a lei que trata da telesaúde. Então é preciso entender o seguinte: penso que esse atendimento de forma remota, à distância, ela é importante, porque existem pacientes que não têm dificuldade de locomoção, têm dificuldade de tudo, que não podem chegar à farmácia, e que também têm problemas de dúvidas com respeito ao uso dos seus medicamentos e tal. Então ele pode, através da telefarmácia, né, procurar virtualmente um farmacêutico para discutir o seu problema de saúde. Tranquilo. Só tem um problema. Essa questão é um remoto, não é de fora para dentro da farmácia, é de dentro da farmácia para fora. Ou seja, o farmacêutico tem que estar presente dentro da farmácia para fazer esse atendimento através da telefarmácia. Por quê? Porque a própria Lei 3021 que nós aprovamos em 2014, ela deixa bem claro: todas as farmácias têm que ter o farmacêutico presente durante todo o seu horário de funcionamento. Então ele não pode estar ausente da farmácia. Ele não pode falar de onde estiver para prestar esse atendimento virtual, remoto. Ele tem que estar dentro da farmácia e aí sim conversar. É natural isso, né? É um avanço tecnológico e tudo mais para conversar, discutir, tirar dúvidas do seu paciente virtualmente, mas de dentro da farmácia para fora e não de fora para dentro. Dr. Walter Jorge João conosco aqui no nosso podcast Farmácia 360, nosso presidente do Conselho Federal de Farmácia. Dr. Walter, obrigada por estar conosco nessa tarde especial. Muita saúde, muito sucesso aí na tua jornada. Muito obrigado, viu? Desejo a você o mesmo, viu? Obrigada. Eu assisti ontem você é um espetáculo de pessoa, viu? Para fazer aquelas apresentações como você fez ontem. Eu me sinto muito feliz de estar participando desse momento aqui em Balneário Camboriú, aqui no Farmácia 360 graus. Gratidão, presidente. Muito A obrigada. você, obrigado E também. assim, a gente encerra o episódio do podcast Farmácia 360. Um grande abraço. Tchau, tchau.